Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa. Mais uma noite maravilhosa aqui junto ao Cetrask. Compartilhar um pouco dessa energia maravilhosa, desse centro, dessa casa de oração, com os seus colaboradores, frequentadores, parceiros. E hoje a gente vai ter mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Ou deixa eu falar de minha tia. Minha tia acabou não resistindo, né? Minha tia desencarnou no dia 1º de abril, né? Então foi difícil pra gente, mas ela conseguiu dar o recado dela pra gente, né? E a gente conseguiu passar por essa etapa, né? Agora, orar muito por ela, né? Para que ela seja bem recebida e a gente poder segurar, né? A energia daqueles que ficam, né? Mas foi isso. A gente agradece pelas orações, né? Por todo mundo estar compartilhando essas energias assim com a gente. Foi muito bom sentir esse conforto, né? Claro que a gente sente saudades, né? Obrigado, Nery. É claro que a gente sente saudades, né? Mas graças a Deus a gente se sentiu muito confortado, né? E amparado pela espiritualidade, pelas energias positivas. A oração tem um poder maravilhoso e fantástico, né? Boa noite, boa noite. Opa, vamos lá, né? São 19h32, né? Paz e luz a todos. Ótimo, ótimo. Energia maravilhosa, energia maravilhosa. Hoje vamos ter a oportunidade de tratar uma das temáticas maravilhosas, né? Que é o modo de ação do obsessor, né? E eu me baseei muito no livro Obsessão e Desobsessão, né? Do livro de Sueli Caldas, né? Um livro bastante interessante, muita informação, né? Me baseei basicamente ali, né? É claro que a gente vai tentar trazer algumas situações que estão envolvidas, né? com essa relação de obsessão e desobsessão, que é natural, né? É bom deixar muito claro isso, porque é uma relação que todos nós estamos propícios a viver, não é? E o modo de ação do obsessor, eu vou tentar trazer alguns fragmentos do texto para a gente tentar vivenciar algumas experiências aqui, né? E assim, geralmente é uma temática onde as pessoas que ainda são simpatizantes ou que estão começando a se chegar, né, no movimento espírita, sempre tem essa temática com relação ao obsessor, né? A gente sempre tem esse medo, né? Boa noite, Lima. Boa noite, meu irmão. Estamos juntos, né? E assim, a gente tem essa curiosidade, né? É natural, a gente sempre vê essa relação de obsessão e desobsessão. Então é um tema muito bom da gente tratar, porque naturalmente hoje o meu objetivo é tentar situar a todos nós que estamos aqui, né? Para a gente conseguir se identificar no momento que estamos passando e saber vivenciar essa relação de obsessão, né? E possivelmente desobsessão também. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, vou ficar muito feliz, né? Naturalmente, o obsessor age sempre aproveitando das brechas morais que encontra em sua vítima, né? Isso está lá no texto, essa linha, né? Boa noite para todo mundo que está chegando aqui, boa noite, sejam bem-vindos, né? Então, como o obsessor ele se aproveita dessas brechas morais, naturalmente uma reflexão que a gente deve fazer, né? Eu vou até avançar nesse ponto, é tentar identificar o porquê nós estamos sendo atacados. Boa noite, Cida. O porquê nós estamos sendo atacados, né? Por que nós estamos sendo considerados como vítimas? Essa é a reflexão que a gente vai ter que estar vivenciando aqui e colocar na vida, né? Por que estamos sendo assediados?
por que existe essa relação de obsessor e obsediado, né? Então, já pensou se eu começar a falar aqui, olha, vamos lá no Cetrasc, né? Porque Lima está com uma equipe e que vai tirar o obsessor de todo mundo, né? É porque você está sendo obsediado, você é a vítima, você tem que ir para lá porque Lima vai tirar o obsessor, né, de você. Imagine se eu chegasse aqui e falasse isso, né? Naturalmente eu seria muito mais assediado ainda, porque eu estaria colocando em xeque aqui a situação dessa relação e colocaria a responsabilidade de todo o processo em cima do obsessor, e vocês que eu estou indicando para poder ir lá no centro para poder tirar essa obsessão não fizeram nada, né? São tranquilos, não tiveram parcela nenhuma nesse processo todo. São bonzinhos, são santos, né? E que estão sendo assediados por esses espíritos. Olha, gente, é uma relação muito interessante que a gente deve avaliar aqui, né? Se existe uma intervenção, se existe um assédio, se existe uma investida nesses espíritos, é porque nós demos brechas morais. Nesse caso, nós temos que começar a avaliar qual é o nosso estágio de evolução hoje, qual é a nossa relação de convivência, quais são as nossas escolhas, por que estamos passando por tantos processos ruins, por que estamos tendo escolhas ruins, porque isso tudo vai fazer com que essa relação se concretize, né? É muito notório, se nós formos buscar as características desse planeta que estamos vivendo, que é um mundo ainda inferior, habitados em sua maioria por espíritos inferiores, é natural que sejamos carentes dessas relações morais, né? Então, naturalmente, como espíritos inferiores e escolhas ruins, essas ligações, essas relações de obsessão vão ser naturais também, não é? Então, vou fazer um exemplo aqui bem pesado, né? Eu vou como diz a gíria aí, né? Vou matar formiga com bala de canhão. Quem é que aqui imagina que Jesus foi obsediado? Quem é que aqui imagina que Jesus passou por um processo de uma ação de obsessores que conseguiram adentrar o seu campo vibratório? Quem que aqui acredita nisso? É claro que não houve isso, porque ele não deu permissão para isso, né? A vivência dele, a moral, todo o processo. Eu estou chutando para o ser que eu acredito que tenha sido o mais evoluído aqui, que pisou nesse planeta, né? Mas essa é uma relação da qual a gente tem que mirar. Ou seja, porque, Igor, estou dizendo que a gente vai ser igual a Jesus, aqui agora é impossível a gente conseguir chegar nesse estágio, mas que pelo menos a gente consiga seguir as orientações que ele colocou para a gente aqui. Que nós sigamos a boa nova, para podermos ter essa linha de conduta, né? Para ter esse norte, e aí sim saber lidar com essas relações que são colocadas aqui para a gente, não é? As brechas morais que nós permitimos são em virtude das nossas escolhas. E por que estamos passando por isso, né? Por que a gente ainda está com aquele sentimento de fofoca? Por que a gente está querendo falar da vida dos outros? Por que nós estamos em um julgamento total? Por que a gente ainda tem como é que eu posso dizer, aquele sentimento tão pequeno assim da gente estar identificando os erros dos outros, expondo as pessoas e sentenciando as pessoas? Por que ainda continuamos com isso, né? Isso ainda é uma fraqueza moral. Por que ainda somos tão orgulhosos? Por que ainda somos tão vaidosos? Por que ainda pensamos apenas em nós mesmos? Isso é uma característica inferior, mas essa não é uma condição eterna. Não é. Nós somos seres perfectíveis. Essa palavra é uma palavra muito interessante, ou seja, somos seres que tendemos à perfeição, né? E devemos acreditar nisso, devemos ter certeza nisso. Nós vivemos aqui num processo reencarnatório, temos uma sequência de vidas, né, reencarnações sucessivas, justamente para poder conseguir rever todos esses problemas, né, para fazer com que a gente consiga entender o processo que nós estamos passando aqui agora e saber superar, não é verdade? Então, é uma oportunidade que nós devemos agarrar aqui, para aí em outras oportunidades a gente conseguir vencer as etapas dessas dificuldades todas que nós estamos listando nesse processo, né? Então, analisar o nosso comportamento e atentar para a nossa conduta é a chave do processo, né? Então, vai ser um outro ponto muito bacana que a gente deve colocar. Devemos evoluir, sim, com certeza devemos evoluir. E a chave desse processo, é uma frase e palavras que são muito comuns, e a gente vê no movimento espírita, né? A reforma íntima, né?
a reforma íntima. Eu me recordo, né, e eu vou trazer minha tia nesse processo. Minha tia foi uma das responsáveis em nos guiar para o movimento espírita, né, levando a gente para a evangelização, para a juventude e adentrar de fato no movimento espírita, né? E ela usava muito esse termo. Ela falava: não, a gente precisa se reformar. A gente precisa aplicar a reforma íntima em nossas vidas para a gente conseguir sair desse estágio tão inferior que nós estamos, né? É uma lição que minha tia deixou para a gente. Ela conseguiu viver tudo isso e eu vou trazer isso para mim agora mais do que nunca, porque agora ela está em outro plano, não é? E eu vou encontrar com ela em algum momento, em algum período. Agora, cada um em seu tempo, não é verdade? Se nós somos seres espirituais, somos seres imortais, né? Somos espírito, e a verdadeira pátria é lá, e aqui é uma escola, né? Aqui é o local onde a gente deve colocar tudo que nós aprendemos em ação, né? Claro que fica muito mais difícil, porque nessa pele, né, nessa densidade aqui, isso torna as coisas mais difíceis, né? A gente acaba se esquecendo, né? A gente se apega tanto à matéria aqui que a gente deixa de viver o que normalmente deveríamos aplicar, né, na vida futura, entender o espírito como prioridade, né? São essas relações que a gente deve colocar. Outro tópico maravilhoso e muito interessante que assim, que os condicionamentos do pretérito, né, são como ímãs a atraí-los. Isso eu digo, as relações anteriores, as relações de vidas anteriores são como ímãs que atraem os obsessores, não é? E aí eu chamo novamente a responsabilidade para a gente. Por que isso ocorre? Porque naturalmente você criou um elo, você criou uma relação, por se tratar de obsessão, uma relação de antipatia com alguém. E aí você desencarna, né? E aquela impressão ainda fica. Você desencarna e você traz consigo todo o seu histórico. E tudo que você fez a nível de relação, ela continua no registro, né? Graças ao nosso perispírito, a gente consegue armazenar todas essas informações. E quando nós encarnamos novamente, essas ações naturalmente vão se reconectar, não é? Do mesmo modo que existem os laços de simpatia, de afinidade, que graças a Deus elas existem, não é? Graças a Deus nós conseguimos encontrar, não só no nosso seio familiar consanguíneo, mas fora dos laços de sangue, e os laços espirituais abrangem muito mais, né? E por isso que a gente deve se apegar, né, nesses irmãos que nós reencontramos, para a gente conseguir ter forças para lidar com todos esses processos negativos que estamos passando aqui. E as relações com espíritos que são nossos obsessores nesse momento, elas fazem muita diferença no processo que nós estamos vivendo aqui agora, porque foi uma relação que você criou, onde eu criei um mal entendido, onde eu fiz alguma coisa de ruim. Olha aí, Igor, você está começando a colocar a responsabilidade em quem nesse processo? É no obsessor ou no obsediado? Cada um tem a sua. Mas aqui a minha obrigação nesse momento é olhar para nós mesmos e tentar identificar onde foi que erramos nesse processo. Porque se existe uma relação de antipatia, nós devemos encontrar em nós mesmos o porquê isso aconteceu. É claro que hoje nem todo mundo consegue lembrar exatamente o que ocorreu, né? E algumas pessoas conseguem, né, de alguma forma, mas existe o véu do esquecimento, não é? Que faz com que a gente não lembre exatamente o que foi que fizemos. A gente consegue até sentir a relação de choque, né? A relação de antipatia, mas a gente não sabe exatamente o que nós fizemos. Porque imagine se nós soubéssemos, né? Nós não estamos capacitados para entender todo o processo de dificuldade, de erros, de equívocos que fizemos em outras vidas e saber com tanta clareza aqui agora. Porque se a gente já corre o risco de passar por um processo de depressão, nesse cenário todo que a gente está vivendo aqui, imagine se você adentrasse em uma encarnação com todo aquele sentimento de culpa latente, ou melhor, muito visível, claro, na nossa vida, ia ficar muito difícil. Deus é misericordioso. Ele sabe que a gente não ia conseguir, né? Esse fardo seria muito pesado. Então, por isso que existe o véu do esquecimento, onde, por ser um véu, não tapa tudo, né? Porque a sensação, a energia fica. E a gente consegue, sim, sentir esse processo. A gente consegue, né? Então, essas relações, que são muitas relações de antipatia que nós criamos. E esses espíritos, eles se conectam com a gente.
Isso pode ser muito cedo, isso pode ser durante o processo da infância, né? Ou adolescência, ou naturalmente na fase adulta, na fase da maturidade. Né? Infelizmente, às vezes acontece da criança ser obsediada, né? Ela é encontrada, ela está em um corpo completamente diferente, mas a energia, o espírito, eles sentem. Eles sentem e se conectam. Aí tem muitos casos de sofrimentos. A criança chora, a criança se sente perturbada, a criança fica com medo, porque os espíritos estão cobrando, não é verdade? Tá aí um processo muito interessante. Se a gente identifica um processo desse, o tratamento espiritual, o acolhimento, né, a assistência espiritual, o atendimento fraterno é de suma importância. Graças a Deus, as casas de orações têm um papel fundamental nesse processo. Né? Eu posso até trazer para vocês uma vivência que eu tive que foi muito interessante, que tem um centro espírita lá em Feira de Santana, que é a Casa da Esperança, né? E eu tenho um tio que é colaborador desse centro, né? E lá ele estava me contando uma das atividades que estão ocorrendo, né? Eles estavam começando a atender grupos de pessoas de famílias onde tinham pessoas com deficiência, no caso com idiotia, né? E são pessoas extremamente limitadas, não é? Extremamente dependentes, e existe um quadro muito complicado naquele processo ali, né? E aí ele estava me falando mais ou menos como é que funcionava, né? Às vezes a gente imagina aí uma bola de basquete, não é? Então a bola de basquete seria o problema, a dificuldade que aquele espírito estaria passando juntamente com a sua família, não é? É natural que aquilo ocorra, mas assim, nessa bola de basquete a gente imagina que seria a quantidade de energia, a densidade do processo, e com intervenção dos espíritos obsessores que conseguiram identificar aquele espírito, porque tem uma relação anterior, olha que coisa interessante, e começavam a assediar essa criança. E problemas tamanhos, crises, né, choros, tratamento com muita violência, e assim, imagine esse cenário de uma criança desesperada, com essa limitação física e neurológica, e estava ali, né? Aí o que acontece? Eles recebem essas crianças, juntamente com uma família, adentra um tratamento espiritual, o apoio espiritual, que é extremamente importante nesse sentido, e aquele problema que era do tamanho de uma bola de basquete, muito densa, está lá e se torna o tamanho de uma bola de tênis, uma bola de tênis que é bem menor. E assim, aquela bolinha de tênis ali é o que a gente deve passar, né? É o processo reencarnatório, é o processo expiatório, é a aprovação que aquele espírito está passando, que a família está passando. Então, ou seja, com o tratamento espiritual, aquela densidade maior, os espíritos conseguem tratar e conseguem atuar, e a família convive apenas com aquele problema, que é um problema considerado muito delicado, é muito difícil passar por um processo desse, mas elas conseguem viver amparadas sabendo que tem um problema. Então, a relação do tratamento espiritual é fantástica, porque consegue dar condições para que a gente consiga suportar um processo, né? Passar por essa aprovação. E era muito interessante porque eu cheguei a conhecer uma a mãe desse menino, e naturalmente ela, antes de ter esse menino, ela adotou 2 crianças, não é? Olha que coisa interessante. E essas 2 crianças que foram adotadas tratam esse irmão com tanto amor, com tanto carinho. Eram crianças que pareciam ser muito adultas, né? Eu conheci elas no encontro de famílias espíritas que nós promovíamos no sítio, né? Da família. Inclusive, minha tia fazia parte desse processo e era uma das coordenadoras do grupo, né? E eu tive a oportunidade de ver aquilo. Eu falei, meu Deus, nada está desequilibrado. Deus é maravilhoso, é perfeito, Ele consegue organizar as coisas de modo que a gente possa suportar. Nossa, foi um exemplo maravilhoso, foi fantástico. Eu chego a me emocionar com aquela família, né? Porque a gente poderia imaginar, nossa, porque como é que ela adotou 2 crianças passando com tanta dificuldade, e aquelas 2 crianças que são espíritos nobres, eu posso assim dizer, maravilhosos, são 2 crianças adultas, entendidas e que traziam tanto amor para aquele irmão que se encontra limitado, né? É claro que ele é um espírito assim como nós, e que está passando pelo processo dele, que ninguém está aqui para julgar, para dizer o que foi que ele fez ou deixou de fazer em outras vidas. Eu gosto de abrir esse parêntese porque nós gostamos muito de definir o que foi que a pessoa fez para estar passando por isso.
e eu acredito que nós não estamos nesse mérito, sabe? A gente tem que olhar para aquela situação e desejar e vibrar para que ele consiga vencer, independente do que ele tenha feito. Essa é a nossa vontade. Essa é a nossa linha, não é verdade? Então, com isso, a gente consegue vibrar e ajudar. Se você não puder ajudar, não atrapalhe, não é? Mas saiba entender um processo, saiba identificar que existe uma família que está equilibrada, buscando crescer juntas. Esse é o papel da família, né? E é um exemplo clássico de obsessão, porque esse espírito que tem desafetos, que conseguem se conectar com ele e identificar, não é? Essa que é a relação. Eu posso sair daqui, desencarnar e encarnar em um outro processo, em um outro corpo, mas eu continuo sendo espírito. Eu continuo tendo a minha essência e essa é a linguagem. Essa é a nossa linguagem, não é? Como é que tem um detalhe, né? Minha avó, né, por parte de pai, já tem mais de 10 anos que ela desencarnou. Mas quando eu tive a oportunidade em uma certa reunião mediúnica que eu frequentava, inclusive era em Feira de Santana, não é? Nesse mesmo centro, foi algo maravilhoso, porque quando eu percebi que ela se manifestou, ela não se identificou como ela, mas a energia, a gente sente, meu Deus, eu tinha certeza que ali era minha avó, que depois de muito tempo que a gente não tinha uma comunicação, ela estava lá, atuando, trabalhando e desejando muitas coisas positivas para a gente, que nós conseguíssemos manter essa energia e não largar o trabalho, sabe? Essa relação de energia é notória, a gente consegue sentir. O que eu quero dizer para vocês que idem para aqueles que são nossos desafetos, eles nos reconhecem, porque nós somos conectados, nós somos ligados, nós temos energias semelhantes. É o que eu quero mostrar para vocês, que no processo de obsessão, né, a gente está conectado sim com aquele espírito, porque se não tivéssemos essa conexão, o espírito não consegue ter acesso. É isso que eu quero trazer para vocês. E um outro ponto, além desse que eu estou trazendo assim, de relações de vidas anteriores, ainda existem aqueles que não têm relação nenhuma conosco em vidas anteriores, mas estão aí vagando, esperando a oportunidade de adentrar ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso campo vibratório. Basta a gente baixar a guarda. São detalhes, gente, são coisas muito sutis, não é? E existem espíritos que são muito inteligentes, mas que estão usando a inteligência para o lado negativo e que continuam ainda atormentando, né? Nesse livro ele até coloca que existem ainda espíritos que são espíritos obsessores, que estão sendo obsediados. Olha que coisa interessante, a gente pode colocar chefes que estão usando esses espíritos para poder começar a desarticular, a atrapalhar o nosso processo. Agora a gente vai dizer assim, poxa, que Deus é esse que não protege a gente? Não vamos colocar a responsabilidade em Deus. Nós temos que nos responsabilizar, porque se eles entraram é porque nós abrimos a porta. É esse que é o ponto-chave que nós devemos colocar aqui, né? E existe essa linha, né, essa rede que esses espíritos colocam. Pô, Igor, como é que a gente pode ter certeza que existem espíritos nessa qualidade, ou melhor, com essas características? Basta a gente olhar para todo o cenário que a gente vive aqui. Basta a gente olhar para as características dos homens que vivem aqui, homens, mulheres, pessoas de todo a parte do globo, que nós podemos entender alguma situação que vemos atrocidades ocorrendo. Eles desencarnam e continuam sendo eles mesmos. Né? É só a gente entender qual é o cenário que nós estamos vivendo aqui. É só a gente entender qual é a característica desse planeta. É só a gente entender por que nós somos ainda inferiores. É porque tem espíritos que ainda comungam com isso. Né? Infelizmente é uma relação da qual ainda está muito forte, né? Da qual basta você ligar na televisão, você ainda vê uma atrocidade, né? Basta você sair na rua, você vai ver pessoas ainda que estão num sentido muito complicado, que estão olhando apenas para si, né? Que talvez nós ainda estejamos nessa mesma energia e não nos tocamos ainda. É todo um cenário, né, de julgamento que a gente tem que saber analisar para nós não entrarmos nessa sintonia, né? É muito delicado esse processo, né? Então, gente, devemos nos cuidar com as relações do passado, porque elas já aconteceram e elas vão interferir, vão influenciar na nossa vida presente, vão definir qual será o nosso futuro. Essa é uma linha que a gente está colocando. Existe um outro processo do qual nós vamos dar margem, vamos ser táxi, né?
Vamos ser o Uber desses espíritos que ainda estão vagando, que vão achar essa oportunidade de se conectar com todos nós, né? Existem aqueles que vão tentar te encontrar, vão tentar interferir na sua vida nos mínimos detalhes, né? É natural que nós possamos estudar um pouco sobre obsessão simples, sobre fascinação, sobre subjugação. Isso a gente pode fazer em qualquer momento, mas percebam que em detalhes simples, em um pensamento inferior, e aquilo ali vai começando a tomar margem. Por isso nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Gente, é o tempo inteiro que a gente precisa estar vigilante, porque senão a gente vai estar trazendo espíritos diversos para o nosso recinto, para o nosso lar, não é? Para a nossa casa. Por isso o Evangelho é tão importante, né? O Evangelho no lar é tão importante para aqueles que ainda não têm Evangelho no lar, que busque um dia específico para poder fazer isso o quanto antes. Se vocês puderem também orientar pessoas para que ainda não tenham o Evangelho no lar, implantado na sua casa, né, no seu recinto, no seu próprio lar, que faça logo isso, porque é uma maneira da gente se proteger, uma maneira da gente conseguir trazer para o lar um ambiente seguro, um ambiente onde a gente precisa, não é? Porque você vai para a rua, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai fazer alguma atividade, quando você retorna para casa, a sua casa deve ser um local seguro, deve ser um lugar onde você se sinta confortável, deve ser o local onde você tenha vontade de voltar, né? Olha, estou doido para poder chegar em casa, estou doido para poder tomar um banho, estou doido para poder eu conseguir sentar no meu sofá ou dormir na minha cama. Que essa seja a sensação desse lar para você, que todas as pessoas que possam adentrar, possam sentir essa energia, porque aqueles que estão convivendo naquele momento estão planejando isso, estão vivenciando isso, estão construindo isso. Essa aqui é uma linha que nós devemos colocar, né? Um outro ponto que é bem interessante, né? Que é a invasão dos nossos sonhos, né? Que esses espíritos que são conectados conosco, eles também atuam no sono, né? O sono é o desdobramento natural, é o momento onde a gente vive, né? A relação de espírito, né? E lá a coisa é mais clara, a coisa é mais direta. Olha, aqui tem um ponto: o Evangelho no lar é purificação. Com certeza, o Evangelho no lar é tudo de bom pra gente, né? E se você faz o Evangelho no lar, o seu sono é melhor, eu tenho certeza disso. Se você tem hábitos de fazer leituras edificantes antes de dormir ou depois que você acorda, é muito importante, porque quando você vai fazendo essas leituras, você vai buscando entendimento que você possa aplicar para a sua psicosfera, para a sua vibração melhorar e você conseguir atrair bons espíritos, né? E que você também possa entender a situação, a relação que você está vivendo com aquele que nós chamamos hoje de obsessor, certo? Que você também pode ter sido em outro momento. Olha que coisa bacana, né? Onde eu quero trazer é que nesse processo os espíritos são capazes de nos atormentar durante o sono e a vontade deles é de nos aterrorizar mesmo. Quantas vezes a gente já sonhou com sonhos horríveis de espíritos querendo nos pegar, são espíritos que têm relação conosco, que a gente fica aterrorizado, né? Inúmeras vezes a gente já passou por isso. É porque temos relações com espíritos diversos, né? Hoje a gente não consegue nem, talvez, tomara, né, que a gente não consiga nem identificar um algoz agora, ou alguém que a gente tenha uma relação ruim. Se não tiver nessa vida, ótimo, mas temos de vidas anteriores, né? A gente não consegue com certeza assim dizer, olha, não tenho mais dificuldade com ninguém. Deixa eu ver aqui, faça o Evangelho no lar e orações pela manhã e à noite. Isso é maravilhoso. Esse livro é um livro de cabeceira. Aqui ninguém pode dizer assim, olha, já li o Evangelho e acabou. Ninguém pode, não é? Na verdade, a gente tem que trazer esse Evangelho sempre para toda a vida. Porque é muito interessante, gente, que as obras básicas, e principalmente o Evangelho, ele tem a capacidade de trazer uma lição onde a gente vai ler aqui agora e vai buscar um entendimento. Eu não sei se vocês já conseguiram notar isso. Daqui a um ano, a gente vai ler aquela mesma lição e ela vai trazer um outro rumo da história para a gente. Uma outra vivência, um outro aprendizado. Naturalmente é um dos livros mais maravilhosos que se tem, porque tem a Boa Nova, tem o Cristo aí, né? As lições do Cristo estão no Evangelho, então elas são capazes de ultrapassar o tempo, né? De romper essa barreira do espaço e do tempo aí, para se adaptar a qualquer situação, principalmente na situação que nós estamos vivendo agora.
principalmente nas relações que nós estamos vivendo agora, principalmente nesse processo de transição que nós estamos vivendo, né? Desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para o mundo de espíritos ainda inferiores, que a matéria sobrepõe o espírito, que ainda vivemos muito pela matéria, que vai mudar, né? Que a gente vai conseguir virar esse jogo, vamos passar dessa escala aí, sair de espíritos imperfeitos para buscar para espíritos bons e assim até conseguir chegar a espíritos completamente purificados. Essa é o norte que a gente precisa mirar, sabe? E voltando para essa mensagem, o Evangelho no Lar e as orações pela manhã e pela noite só vai trazer benefício. Só vai trazer benefício. Aí você vai estar sempre em oração, né? Para aquele que está conectado com isso, né? E eu me recordo de um dos processos muito interessantes quando a gente trata de médium, né? Que a gente antes imaginava assim que um bom médium seria aquele que daria a melhor comunicação a nível de psicofonia, o melhor texto de psicografia, a melhor vidência, não é? Mas se você for buscar qual é o verdadeiro sentido de ser um bom médium, é simplesmente aquele que consegue ter ao seu redor bons espíritos. Aquele que consegue atrair os bons espíritos é a qualidade do bom médium, é a qualidade do médium que a espiritualidade precisa. É claro que se você tiver uma manifestação ostensiva, você tem o direito e o dever de estudar e trabalhar essa mediunidade. Mas que se você não conseguir atrelar a esse processo uma relação saudável, uma relação de carinho, de confiança, de amor ao próximo, um sentimento de caridade inato, um sentimento de reforma íntima, um sentimento de querer melhorar, não vai adiantar de nada, né? A gente não vai conseguir ter ao nosso redor os espíritos bons, os espíritos querem nos ajudar, né? Porque nesse processo todo de relação, de obsessão, de obsediado, de desobsessão, né? A gente precisa fazer a nossa parte, a espiritualidade faz a dela e faz muito bem, obrigado. Né? Mas aqui que é nesse ponto material que nós estamos devendo, né? Existem processos de desarticulação desses espíritos obsessores que são considerados chefes, que a espiritualidade consegue tratar todos aqueles que são subordinados até chegar ao último, que é aquele que é denominado chefe. Não é? E quando ele adentra uma reunião mediúnica, olha que coisa interessante, quando ele adentra uma reunião mediúnica, ele vai sentir raiva, né, daqueles que estão tratando o processo. Logicamente, ele não vai conseguir atingir os espíritos que são coordenadores, os espíritos que trabalham na direção da reunião mediúnica. Eles não vão conseguir adentrar, eles vão conseguir chegar em quem? Em nós. Não é? Então, para o grupo mediúnico que está se formando, para o grupo mediúnico que está buscando esse trabalho e que está tendo essa proposta, eles também têm que se melhorar, não é? Porque senão vão ser atacados naturalmente. Não que Deus é ruim, que Jesus está atrapalhando o nosso processo, nada disso. É porque ainda temos afinidade, certo? Se esse espírito for obsediar a qualquer um de nós, é porque em algum momento a gente deu essa brecha, não é? E como é que isso pode ser que não aconteça, Igor? Não vai acontecer se você estiver alinhando a prática, né, o estudo à prática. Né? Se a gente está estudando o Evangelho, a gente tem que pelo menos aprender alguma coisa e praticar. Não é? Não adianta também eu entender todo o processo e na primeira oportunidade que eu tenho de trazer uma assistência, de fazer a diferença, eu não faço. Né? Na primeira oportunidade que eu tenha de destratar uma pessoa porque pisou no meu calo, eu chutar o pau da barraca, não adianta de nada. Você entende? Então, essa é a chance que esses espíritos vão ter para nos acessar. Mas o que eu quero colocar aqui, eu vou repetir diversas vezes que eu não posso colocar a responsabilidade. Olha, gente, eu não posso colocar a responsabilidade nesses espíritos que estão nos obsediando. Na verdade, é o contrário, a gente tem que pôr a responsabilidade em nós mesmos, entendermos por que estamos sendo acessados. Porque quando a gente entende isso, aí sim a gente se trabalha. E a melhor desobsessão é quando você tem essa relação de obsessor e obsediado. E se você está sendo acessado por esse espírito e você entende que você precisa melhorar, que você precisa acessar a sua humildade, que você precisa reconhecer que você é um espírito que comete equívocos, mas que precisa melhorar, que quer melhorar, e trilhar nesse caminho da verdade, que é o caminho do Evangelho,
esse espírito tem duas opções. Ou ele vai continuar contigo e vai se melhorar, ou ele vai se afastar, porque não vai ter energia suficiente para se conectar com você. Essa aqui é a relação maravilhosa, né? Vocês podem acessar aí e ver uns exemplos do Divaldo Franco, tá tendo no filme dele, não é? Que mostra a relação com aquele espírito. Vejam e lembrem disso, aquele espírito depois de um tempo se tornou muito próximo de Divaldo, né? Inclusive ajudou ele em algumas palestras e tudo, quando ele não sabia muito desenrolar a questão do francês e tal. Algumas histórias de Divaldo que são bacanas, né? Que a gente vai colocar. É um exemplo muito bacana. É um espírito do qual ele teve uma relação, né? Que Divaldo também passou por muita dificuldade, teve muitas escolhas ruins também, teve vida complicada. Mas hoje ele está vivendo isso, né? E esse espírito acessou a ele porque existe uma ligação. E aí esse espírito teve duas opções. Ou ele se afastava, ou ele se conectava com Divaldo, porque entendia que Divaldo estava numa proposta diferente, né? Uma proposta de crescimento, uma proposta onde ele se reconhece, que comete equívocos, sim, mas que está buscando se melhorar. E a obra de Divaldo está aí. Uma obra maravilhosa, uma obra fantástica, e só está agregando, né, esses espíritos que ainda possivelmente pode ter com alguma coisa com ele. Se permanecer com o Divaldo, vai entrar numa linha de crescimento, numa linha de aprendizado, que é o que a gente quer, né? Olha aí, muita coisa a gente conseguiu tentar colocar para vocês nessa relação de obsessor, de obsediado. Eu espero que vocês consigam refletir um pouco sobre esse processo, que se vocês saírem daqui hoje com aquele entendimento assim, olha, Igor, eu não vou para um centro espírita buscar que me retirem esse espírito que está aqui me obsediando, né? Se vocês conseguirem vivenciar e entender isso, eu vou ficar muito feliz. Porque imagine, gente, se a gente tem uma relação, se coloque no lugar daquele espírito que tá te obsediando. Imagine que você teve uma relação onde uma pessoa fez muito mal a você, você acabou perdendo tudo, até mesmo foi tirado a vida, ou fez algo grotesco. Eu não vou tentar pensar em algo ruim que essa pessoa tenha feito com você, mas imagine que existiu essa relação. E essa pessoa desencarna, você desencarna também. Não é? Você continua desencarnado, essa pessoa reencarna e você consegue acessar e encontrar ela. E você vai cobrar. Não é? Não vai nem pensar, articular coisas. Você vai ser movido pela raiva, pelo ódio, pela dificuldade para acessar a esse espírito que te deve. Que na sua mente é isso. Você, olha, ele me deve. E aí chega lá, na reunião mediúnica, imagine, aí chega a Lima e faz assim, olha, Igor, saia de cima desse rapaz aqui, porque você está obsediando ele. Aí eu vou dizer para Lima, mas é injusto. Você sabe o que foi que ele fez para mim? Entende? É até injusto. Eu simplesmente, Lima querer me botar para fora porque eu estou obsediando um outro irmão. Olha que coisa, não é? Mas a relação deve ser o seguinte, né? A gente vai ter que conscientizar aquele que está sendo obsediado, não é? E isso é um ponto-chave do processo. E a espiritualidade vai tratar, sim, desse espírito. Vai tentar convencer, vai tentar fazer com que ele se arrependa, vai tentar quebrar essa energia tão densa, né? Onde torna ainda como um espírito endurecido, né? Aquele que não se arrepende, que está ali enfurecido, que está trazendo uma mágoa no seu coração. E vou abrir um parênteses aqui, gente. Se você ainda tem muita mágoa e tem rancor no coração, faça de tudo para tirar logo. Porque isso causa doença, viu? Causa doença. E você pode as doenças que nós chamamos de psicossomáticas, né? Ela pode sim se desdobrar num câncer, numa úlcera, enfim. Cuidado com os sentimentos de rancor, com os sentimentos de raiva que vocês trazem no coração, porque isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. E já passamos muito por isso. Já passamos muito mesmo. Eu tenho certeza que nós já entramos em cada situação, em cada processo, se for contar as vidas anteriores, que é por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Na verdade, não é o processo de desenlace, é das lembranças ruins que nós tivemos, de retornos ruins, sabe? Então, se nós tivermos a oportunidade de não entrar nessa energia agora, que faça isso quanto antes. Que entenda o seu processo, que consiga vivenciar o aprendizado voltado no Cristo para poder sair dessa linha. Porque quando você consegue retirar a mágoa do seu coração, tudo fica bom, tudo fica melhor, o fardo fica mais leve.
mas nós mesmos trazemos esse fardo, conseguimos deixar ele muito pesado quando a gente traz esse rancor, né? E acima de tudo, que eu posso trazer, a gente não estaria falando aqui hoje de obsessão, de desobsessão, de como uma ação de um obsessor, se não existissem as relações de antipatia, né? E esse é o nosso futuro. Não vai existir mais essa relação na medida em que nós não tivermos mais dívidas com ninguém. Que é isso que eu desejo para vocês, né? Tentem encontrar isso na família que vocês estão hoje, porque ninguém está numa família aí por acaso, né? Tudo tem um propósito. Se você tem algum desajuste com alguém aí, reveja esse processo. Baixe a guarda, pelo menos não revide. E aí começar a entender, tentar equilibrar essa relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente alimentar essa relação de tanto desafeto, a gente vai criar vínculos de antipatia e esse ciclo vai se permanecer por muitos e muitos tempos, certo? Então é uma dica valiosa. Evitem criar mais desafetos, porque temos inúmeros que nós não temos como contar de vidas anteriores, certo? E aí, o que acontece? A gente vive esse momento aqui agora, estamos alimentando, estamos buscando mais pessoas para entrar em laços de antipatia de forma gratuita, sabe? Então, se nós pensarmos qual é o verdadeiro objetivo daqui, de nós estamos aqui vivendo nesse planeta, isso tudo vira fichinha mesmo, sabe? Porque a gente vai focar no nosso melhoramento e não vai dar tempo para a gente estar brigando com as pessoas e estar brigando por coisas pequenas, sabe? Se nós formos buscar todo esse cenário que nós estamos vivendo aqui hoje, graças a Deus está todo mundo aí no seu lar, né? Está sentindo essa energia do Cetrask, que é uma energia maravilhosa, mas tem muita gente na rua que está passando por dificuldade, tem muita gente que com essa chuva que tá tendo aí, está sendo desabrigada, é muita coisa, a gente precisa trabalhar muito, porque se tem gente passando fome, se tem gente desabrigada e a gente está aqui, a gente precisa fazer algo, não é? Porque senão não vai fazer sentido nenhum. A gente está estudando tanto, entender que todo mundo que está aqui ao nosso redor é irmão e tem gente passando fome, não é? Porque nesse cenário de pandemia, gente, é muito triste isso. Nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo aí, a miséria aumentou. A miséria aumentou. Quando a gente toma um café aqui, que a gente pode escolher o que a gente quiser, a gente pode comprar um queijo, uma coisa diferente, mas tem gente que não tem nada aí fora e está lutando para sobreviver. Né? Então, se nós estivermos confortáveis com esse processo, se para a gente está tudo normal, vendo tanta gente passando por dificuldade, por tanta gente que ainda está hospitalizada, por tantas famílias que estão sofrendo por causa do Covid e também por causa de diversas outras doenças, de diversas outras dificuldades, e a gente achar isso normal, gente, a gente não está preparado para virar essa chave nesse planeta não, sabe? Então, vamos refletir sobre isso. E eu vou me despedir de vocês hoje com essa lição clássica aqui, né? Que a gente possa melhorar as nossas relações e evitar essas relações de obsessor e de obsediado. Que só assim a gente vai conseguir evoluir, né? E conseguir entender, sinta empatia por aqueles que estão ao nosso redor. Porque só o amor, só a caridade, só essa relação de paz que a gente vai trazer em nós mesmos, que é a melhor forma da gente buscar a desobsessão. Né? É a gente se armar no bom sentido não era nem para eu ter falado essa palavra de se armar, é para a gente buscar se preencher de amor, porque assim a gente vai conseguir se defender, né? Então eu deixo aqui meu abraço para vocês, gosto muito de estar aqui com vocês, a energia do Cetrask é maravilhosa, sinto que o nosso lar fica diferente, né? Que cada um aqui possa receber essa energia maravilhosa que o Cetrask traz, que os bons espíritos que estão lá atuando, que cada um possa receber essa energia. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês, também nesse processo. Agradeço pela energia que vocês também transmitem para a gente, que é de forma remota, mas nós somos espíritos, né? A gente consegue sentir essa energia bacana, essa energia que nos acalma depois de um dia tão difícil, depois de um dia tão intenso, mas encerrar a noite com esse encontro aqui, falar sobre espiritismo, para mim, não tem preço. Eu agradeço muito. Obrigado, Lima, meu irmão, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E no momento que a gente tiver, a gente vai estar sempre aqui de braços abertos para poder entender um pouco mais sobre o espiritismo. Se a gente não conseguir tratar um assunto da forma como que vocês esperassem, a gente pode estudar um pouco mais, tentar discutir isso, mas é o sentimento de gratidão que está aqui comigo por estar tratando desse tema com vocês, que é um tema muito delicado, é um tema que está aí, não é? Todo mundo passa por isso.
Então, gente, fiquem com Deus, durmam bem, façam a sua oração, né? Pense nas suas ações para a gente conseguir melhorar. Porque cada um melhorando aqui, a gente vai contribuir para que esse mundo consiga passar por esse processo, né? Vai demorar um pouquinho, pode demorar, mas vamos fazer a nossa parte. Forte abraço, beijo, fique com Deus.